tomara que fulano se atrapalhe na vida, tomara que ele caia, tomara que ele perca isto ou aquilo outro, tomara que ele não consiga. Vejamos que todas as vezes que nós apontamos o nosso dedo para o outro, todas as vezes que nós direcionamos as nossas forças e energias malevolamente para o outro, ainda que de maneira a princípio inocente e pueril, nós estamos também atraindo isto mesmo para as nossas vidas. Fraternais saudações. E na perspectiva da Cabala Ocidental, dignos, o poder da palavra, o poder da oração, que é a palavra sagrada, a palavra espiritual, vai se encontrar também em duas passagens bíblicas fundamentais. A primeira no livro do Gênesis, o Bereshit, capítulo 1, versículo 1, e a segunda lá no livro de São João, capítulo 1, versículo 1. Lá no Gênesis começa assim: e no princípio a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava por sobre a face das águas. E disse Deus: Fiat lux, faça-se a luz, e a luz se fez. E viu Deus que a luz era boa. Lá no livro de São João, capítulo 1, vai estar escrito assim: e no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e tudo que foi feito por ele se fez. Ou seja, nós vamos ter tanto no livro do Gênesis quanto no livro místico de São João a perspectiva da palavra co-criadora, da palavra como elemento fundamental para colocar em movimento as forças da criação. E é exatamente sobre isso que nós vamos refletir agora, do início ao final deste nosso vídeo, para o qual invoco a vossa atenção. Mas não simplesmente para falarmos sobre o poder da palavra per si, que nós já até estudamos, mas para falarmos especificamente sobre o poder da palavra invertida ou da oração invertida, da oração negativa que por vezes nós realizamos no nosso cotidiano sem mesmo nos darmos conta disso. Existem, dignos irmãos e irmãs, 4 formas fundamentais de se fazer a oração invertida, de se trabalhar negativamente o poder da palavra sagrada, da palavra espiritual. E é sobre isso que nós vamos refletir agora. Sejam muito bem-vindos, portanto, dignos irmãos e irmãs, a este que é o nosso vídeo 393, 393º vídeo em nosso canal de estudos herméticos, esotéricos e sobre as leis da vida. Desde já, claro, curta agora este nosso vídeo, é uma forma de você colaborar. Se inscreva em nosso canal se você for novo por aqui e deixe nos comentários a seguinte afirmação decreto: eu abençoo a minha realidade, eu abençoo a minha realidade, eu abençoo a minha realidade. Escreva por 3 vezes com todo o seu coração e intensidade este decreto, também como uma forma de manifestação deste mesmo ato e desta mesma intenção. E vamos responder, na medida do possível, os senhores. Pois bem, dignos, existem 4 formas fundamentais de se fazer a oração invertida, e a primeira delas, que até nos inspirou na execução deste vídeo, adveio de uma conversa com uma mãe acerca dos seus filhos, visto que ela tem um histórico na familiar de que os avós passavam por determinadas problemáticas advindas de uma espécie de maldição familiar. Estas mesmas problemáticas passou também para os pais das crianças e começavam a se manifestar até mesmo nestes netos, ou seja, nos filhos desta mulher. E vejamos, dignos, que ela me contou que sempre trabalhava da seguinte maneira, abençoando seus filhos: eu decreto que esta maldição não virá sobre os meus filhos não manifestarão esta ou aquela problemática. E isto eu lhe contei e lhe alertei, chama-se também oração invertida, porque quando ela coloca a mão sobre a cabeça dos seus
filhos e faz determinadas declarações, até mesmo na qualidade de mãe, e sabemos que a palavra de uma mãe, a palavra de um pai vai possuir um poder todo especial, até mesmo pelas fortes conexões fisiológicas, conscientes e inconscientes existentes dentro destes laços, é importante que esta oração ela sempre se faça pelo positivo, porque quando o indivíduo, o pai, uma mãe, quando o indivíduo que tem uma determinada influência e responsabilidade pelos menores simplesmente diz: eu decreto que você não vai sofrer tal ou qual problemática, que você não vai carregar tal ou qual maldição, o indivíduo está aí trabalhando negativamente. Portanto, o ideal é que se faça justamente o inverso. No lugar de abençoar os filhos dizendo: você não terá tal maldição, é dizer: eu te abençoo porque você manifesta tais ou quais qualidades. Vamos aqui supor, por exemplo, que exista a maldição familiar do vício em bebida, que foi passando dos avós para os filhos, dos filhos para os netos e assim sucessivamente. Não é para dizer propriamente para outra pessoa ou para si mesmo que eu não manifesto, ou fulano de tal não manifesta o vício em bebida, mas é o seguinte: eu manifesto o equilíbrio e o autocontrole. Fulano de tal, Beltrano, meu filho, meu neto, meus irmãos, meus pais, seja lá quem for, manifestam perfeito equilíbrio e autocontrole. Vejamos que é diferente a perspectiva, porque quando você fica repetindo de forma concentrada aquilo que há de negativo, o que ocorre é que este mesmo aspecto negativo tende a se materializar cada vez mais e mais. Portanto, a primeira forma de oração invertida é esta: é tentar combater o mal com o mal, quando na verdade se deve combater o mal com o bem. Um segundo tipo de oração invertida, que dentro desta mesma conversa apresentei a esta irmã como exemplo, é o caso que ocorre muitas vezes em igrejas protestantes evangélicas por ocasião da desobsessão. Vejamos que quando estes indivíduos em geral querem expulsar determinadas malignidades ou influências tidas por eles como negativas, que eles tendem a colocar a mão sobre a cabeça dessas pessoas e nas suas orações começar a chamar todo tipo de entidades que eles considerem negativas e sombrias. Eles ficam ali clamando, chamando, invocando, evocando forte, concentrada e continuamente energias negativas. Saia deste corpo fulano de tal, quem é que se manifesta aí? E dá palco, conversa, trela, atenção a estas mesmas energias. E isto também é uma segunda forma de oração negativa ou de oração invertida, quando, no lugar de trazer bênção e de preencher de luz aquela mesma persona, o operador simplesmente se concentra no mal. Portanto, nas nossas próprias orações também de banimento de energias negativas, de limpeza astral, de limpeza energética de nós próprios, dos nossos ambientes, das pessoas que estão às nossas voltas, o ideal é que nós não fiquemos evocando, chamando, nos concentrando sobre quaisquer tipos de malignidade. Nos concentremos no bem, nos concentremos na luz, nos concentremos no que há de bom e de melhor. O terceiro tipo de oração invertida é orar por aquilo que nós não queremos que aconteça. Vejamos que um exemplo disto é um indivíduo desempregado que se aproxima do seu altar, que faz os seus rituais, que faz as suas orações, as suas preces, as suas mentalizações sob a seguinte perspectiva: universo, eu não quero ser desempregado, eu afasto o desemprego, eu não sou mais desempregado. Vejamos que quando o indivíduo fica repetindo a palavra, o termo, o conceito desemprego e desempregado, o que ele martela, o que ele concentra, o que ele enraiza em si mesmo é a perspectiva do desemprego. Portanto, dignos irmãos e irmãs, o ideal é que o indivíduo substituísse a palavra, o conceito, a postura, o termo desemprego pela postura do emprego, ou seja, eu declaro, eu afirmo, eu concretizo, eu cocrio, eu manifesto o emprego, ou seja, eu agradeço ao universo porque eu já tenho emprego. No lugar de ficar dizendo eu não tenho esta doença ou eu expulso essa doença, o ideal é que o indivíduo diga eu
tenho saúde, eu transbordo em força, eu transbordo em energia. Este é o ideal. E o quarto e último tipo de oração invertida que nós vamos estudar agora, dignos, seja por invejas, seja por implicâncias, seja por imaturidade, ficar conclamando o mal para outrem. É alguém lhe fazer alguma coisa e você dizer: tomara que fulano se atrapalhe na vida, tomara que ele caia, tomara que ele perca isto ou aquilo outro, tomara que ele não consiga. Vejamos que todas as vezes que nós apontamos o nosso dedo para o outro, todas as vezes que nós direcionamos as nossas forças e energias malevolamente para o outro, ainda que de maneira a princípio inocente e pueril, nós estamos também atraindo isto mesmo para as nossas vidas. Portanto, aconteça o que acontecer, lance bênçãos para outros indivíduos. Mesmo que o seu coração esteja um tanto quanto ressentido, amargurado, com ou sem razão, ou até mesmo enraivecido, o ideal é que você comece a dizer palavras positivas e de bênçãos também para o outro, porque desta maneira, com o passar do tempo, estas mesmas palavras vão se sedimentando no seu coração. E o que ocorre é que, ao lançar bênçãos sobre os outros que gostamos e os outros que não gostamos, estas mesmas bênçãos tendem também a se enraizarem e a florescerem na nossa própria vida. Digníssimos irmãos e irmãs, voltaremos a estes temas sobre outros ângulos futuramente. Paz profunda.